o MDB anunciou que vai realizar no próximo dia 27 de julho a convenção partidária que definirá o nome do candidato a prefeito que o partido deverá apoiar na eleição deste ano. A pré-candidata Natália Bonavides deve ser confirmada na escolha. Por isso, o partido deve encaminhar também a decisão sobre o nome que será indicado para o cargo de vice na chapa de Natália Bonavides. Quem também está decidindo o vice é o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, do PSD. A informação apurada pela 96 FM é que o ex-prefeito providenciou uma pesquisa qualitativa para este fim de semana de objeto interno, de uso interno, tá? Com o objetivo de ver qual o nome mais agregaria à candidatura dele, à sua chapa. O ex-deputado federal Rafael Mota, que é pré-candidato a prefeito, e os ex-deputados Kelps Lima e Jacó Jacome estão na disputa. Enio, o MDB tem aí 3 pré-candidatos a vice. Quem seriam? É o professor Luiz Carlos. Sim. Já foi vereador daqui. Professor Joanilson de Paula Lima. Rego. Joanilson de Paula Rego, né? Que também foi vereador. É um advogado, procurador, pessoa de sucesso, já bem idoso. E tem, vale meu Deus, aquele menino que é jornalista que já foi casada com a atual esposa Zé Lucena, como é o nome dele? Vale meu Deus, esqueci o nome do capa. Eu também esqueci. Bom, mas... Quem é o favorito? É o professor Luiz Carlos. Deverá ser o professor Luiz Carlos. De Potilândia. Isso. Outra coisa do PMDB que é importante é o seguinte: nesse dia vai ser decidido quem vai ser o candidato a vereador, Ana Paula ou Júlio Protásio. Que são marido e mulher. São marido e mulher, mas só vai um dos dois, obviamente. E aí, informações de bastidores é que deverá... Júlio Protásio já pode ser candidato. Já pode ser candidato, tudo, já foi liberado pela Justiça, e aí... Ele passou quantos anos sem poder ser candidato? Olha, ele seria 8 anos, mas aí teve uma prescrição que foi usado para Salatiel, que foi estendido para todos, e aí... ele acabou beneficiado. Ele acabou beneficiado. E aí, tem uma coisa que pode decidir, é o seguinte: o MDB precisa de 9 mulheres candidatas. Se atingir, hoje tem 12. Se atingir os 12, o candidato é Júlio. Mas se o MDB precisar de mulher para ser candidata, aí vai ser Ana Paula. Isso deverá ser decidido no dia da convenção. Aí vamos para uma parte que é mais interessante, porque essa é uma briga de gente grande. Kelps Lima, Rafael Mota e Jacozinho Jacome. Esse Jacozinho não é nem grande, mas assim, ele é filho de um ex-governador, de um ex-deputado federal, Antônio Jacome, foi deputado estadual por uma vez, outra vez entrou aí pulando o muro, mas ele está forte. Por quê? Porque ele representa o segmento evangélico e principalmente porque atinge o núcleo da campanha de Paulinho Freire, quando o primo dele, Érico Jacques, que é presidente da Câmara Municipal de Natal, que é um dos principais articuladores da campanha de Paulinho Freire, dividiria a família, e é um gesto simbólico. Outro lado tem Rafael Mota. Rafael Mota, Enio, pontua bem em todas as pesquisas. Rafael Mota, ele tem um perfil jovem, ele tem um perfil de esquerda, ele se comunica muito com aquele eleitor com 20 e poucos anos, do primeiro voto, é uma figura leve. Porém, contra Rafael Mota tem uma coisa que pesa muito. Carlos Eduardo não é senador da República porque Rafael Mota entrou na jogada, dividiram os votos da esquerda, Rogério concentrou todos os votos da direita e Rogério acabou sendo eleito. Conversando de bastidores, Rafael disse, Rafael disse assim: a culpa não foi minha, a culpa foi de Fátima. Por quê? Porque eu tinha 90 mil votos, 80 mil votos para me eleger deputado federal e não tinha uma nominata. E o que eu pedi à governadora Fátima: bote Jaime Calado e Márcia Maia no PSB, que com os votos de Jaime, de Márcia, de Tabata Amaral e de Henrique Alves, a gente faria 1 ou 2 deputados federais e ele garantia a verba partidária para todo mundo. E Fátima não botou Jaime Calado. Aí não restou alternativa. Ele não ia ser eleito. Ele ia fazer igual a Garibaldi, Beto e Kelps. Iria ter 80, 90 mil votos e ia jogar esses votos no lixo.
Aí ele disse, não, eu vou tentar com um discurso ser candidato ao Senado. Então Rafael, culpa a governadora Fátima Bezerra de não ter dado abrigo a ele, por isso que ele foi. E Carlos Eduardo tem raiva de Rafael porque tirou o pirulito dele. Agora, senador Carlos Eduardo, que ganhou em todas as pesquisas e perdeu no dia da eleição. Agora, Gustavo, deixa eu fazer uma provocação a você. Você falou que assim, o nome com maior capilaridade eleitoral seria o nome de Rafael Mota, para compor como vice de Carlos Eduardo. Mas Carlos Eduardo não disputa com Paulinho mais ou menos o mesmo eleitorado de centro-direita? Eu não sei. Será que o nome de Rafael, por isso que essa qualitativa não é quantitativa, é qualitativa, será que ao escolher Rafael Mota, ele não esteja indicando para esse eleitor de centro-direita que Carlos Eduardo é realmente de esquerda? Mas entenda, Carlos Eduardo, há 15 dias de uma entrevista, ele disse que se tem uma coisa na vida dele que ele se arrependeu, foi um dia ter votado em Bolsonaro. Sim. Então, Carlos Eduardo não dá essa... Mas aí ele reforçaria com o Rafael. Né? A outra opção, que tem se demonstrado de direita, de fato, pelas últimas eleições, seria Kelps Lima. Mas Kelps Lima tem um problema grande, que é em relação ao que Kelps disse do passado de Carlos Eduardo. Kelps, se tem uma pessoa que já falou mal de Carlos Eduardo, inclusive já depois da gestão de Carlos Eduardo, foi Kelps Lima. Porém, o candidato preferido de Carlos Eduardo, dos três, é Kelps Lima. Carlos Eduardo que é Kelps Lima. O problema que Carlos Eduardo enfrenta... Se a gente colocar numa escala esses três pretensos candidatos a vice de Carlos Eduardo na sua chapa, você diria o seguinte, qual é o que agrega menos? O que agrega menos é Jacozinho. Jacozinho até não diminui. Mas tem um detalhe aí, você falou do... Kelps é um cara inteligente. O que agregaria mais seria Rafael Mota. Sim, e depois Kelps Lima. Depois Kelps Lima. Mas isso Carlos Eduardo, não, é uma opinião minha, não tem nada, não, é minha visão. Isso é uma opinião. É só uma visão, pode ser justamente o contrário, pode ser que Jacozinho seja um novo deus eleitoral, mas... Tem algumas nuances, exatamente, que tem que ser colocadas. Por exemplo, Jacozinho, o pai de Jacozinho, a família Jacozinho, tem influência muito grande nesse eleitor evangélico. Entendeu? Isso não pode ser desprezado. Não pode ser desprezado, até porque quem é que está com o Paulinho do universo evangélico? Você tem Camila, você tem tudo, inclusive... Érico Jacobi. Mas tem mais, que as pessoas às vezes esquecem, que se Paulinho deixa a Câmara Federal, quem assume no lugar dele é Carla Dixon. Que é do segmento evangélico. Então, Jacozinho, que em pese, individualmente, talvez, eu concordo com você plenamente, que é assim, o mais que pessoalmente oferece menos votos, mas ele tem essa nuance, esse trunfo, que ele poderia, assim, dividir um pouco melhor no coração de Carlos Eduardo. E ele é mais fácil, porque ele é do mesmo partido de Carlos. O que ele gosta mais, o que ele queria, que ele está muito encantado com o discurso, é Kelps. Mas Kelps sofre uma resistência muito grande de todo o núcleo, que é muito pouca gente, mas dos 5, 6 pessoas que faz parte do núcleo de Carlos Eduardo, e contra Kelps também tem um problema partidário, que foi aquela operação da Polícia Federal, que Kelps não tem nada a ver. Mas o fluxo de dinheiro pode igualar. O nome do empresário que pode ser candidato, pode ser o vice de Natália Bonavides é o empresário Eugênio Neto. Eugênio Neto, que é jornalista e advogado. Eugênio é meu contemporâneo, meu amigo. Gente boa demais. Agora me deu um lápis, mas é Eugênio Neto, justamente, que pode ser. É ele, que eu acho que é o menos provável. O mais provável seria o Dr. João Nilson, mas eu acredito que pela idade também tem algumas restrições, deverá ser o professor Luiz Carlos. Ciro Marques está lembrando também que, no caso, Jacó não agrega absolutamente nada, que é do mesmo partido, tá? Então, o que eu acho que Carlos Eduardo está buscando agora é um espaço maior. De tempo de TV? No tempo da TV e no tempo de rádio, né? Na mídia chamada mídia eletrônica. E aí, quem pode dar isso é Kelps, porque o Solidariedade é um partido organizado nacionalmente. Exatamente. E o Avante Rafael nada. Para aumentar essa presença dentro do horário eleitoral gratuito, ele teria só Kelps. E aí veja como é que são as questões das nuances, né? Porque até agora parece que Paulinho Freire
Paulinho Freire, Disparado vai ser com essa coligação vai ter um maior tempo na propaganda eleitoral gratuita. A propaganda eleitoral gratuita gira em torno de 10, 11 minutos. Paulinho vai ter mais ter, de 50% do tempo. Paulinho vai ter mais de 5 vai minutos. Disparado, mano. Carlos Eduardo deve ter... Agora, nesse momento, ele tem um minuto e pouco só, né? Na Pera Bonavides parece que vai ter 3 e pouco, né? E o resto vai ser dividido entre os outros. É impressionante a diferença. Então, o Carlos Eduardo pode escolher Kelps, pode ir para esse caminho de Kelps em busca de diminuir esse prejuízo, que é um prejuízo muito grande. Mas observando o seguinte, que todas as eleições de Carlos Eduardo, prefeito Tatal, ele tinha mais de 50% do tempo de rádio. Que reforça mais ainda. De rádio e TV. Carlos Eduardo sempre contou, inclusive, com estruturas grandes. E ele vai para uma campanha totalmente diferente do que ele vem acostumado a ser, a fazer essa campanha. Então, assim, tem muitas nuances ainda. Por exemplo, Paulinho, para muito direitista, Paulinho não é um direitista puro sangue. Ele não é o candidato ideal. Mas aquele cara que empunhou a bandeira amarela, verde e amarela, aquele cara que votou em Bolsonaro, aquele cara que é anti-Lula, mas que não é fã de Paulinho, no dia que ele chegar na urna, ele vai olhar para os três. Outra alternativa. Então, mas é isso. São essas situações. E aí Paulinho muda o comportamento. Ontem, Paulinho estreou, debutou, saiu do ovo, Paulinho. Você saiu do ovo. Foi uma mitada dele. Foi quando ele pega e diz assim: nós nem invadimos e não defecamos na mesa do diretor do IDEMA. É um recado já assim: eu vou antagonizar. Aqui é de uma fonte assim, colada a Carlos Eduardo. Pregado a Carlos Eduardo. Jacozinho prometeu a Carlos Eduardo levar Coronel Azevedo e Sargento Gonçalves para apoiar Carlos Eduardo. Jacozinho, o capital eleitoral de Jacozinho, e se ele leva, de fato um racha no PL. Tá entendendo? E assim, ele vai com um capital grande. Se levar. Agora, ao mesmo tempo que Azevedo e Gonçalves rompem com o bolsonarismo. Porque o bolsonarismo no Rio Grande do Norte pode ciscar como for. É Rogério Marinho. Só exclusivamente. E Girão também. Não, Rogério e Girão, sem dúvida. Mas é Rogério, porque Bolsonaro deu a procuração para dizer, Rogério faz o que quer. Ele é somente o líder da oposição no Senado. Eu diria que a direita tem uma liderança, outra liderança, que é Stevenson, que é o direitista não bolsonarista.